Então, a partir Amém. desse ponto, vamos falar um pouco sobre os avivamentos que aconteceram, alguns deles, evidentemente. Temos registrado no livro de Daniel, profeta de Daniel, capítulo 10, versículos 1 ao versículo 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então veja, posicionamento de um homem para trazer resposta divina a uma nação. Podemos conferir aí mesmo, no próprio livro de Daniel, nesse mesmo capítulo, mas agora no versículo 10, ou melhor, versículo 13. O capítulo é 10, o versículo é 13 agora do profeta Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amados, eu quero aqui fazer um parêntese. O seguinte: nós temos percebido alguns cristãos, algumas denominações, convocando os seus membros. Ah, vamos fazer aí o jejum de Daniel. Vamos fazer aí 21 dias de jejum. Tudo isso é besteira. Sabe por quê? Não se pratica coisas do Velho Testamento. Por que você tem que fazer jejum de Daniel? Quer fazer jejum? Não tenha Daniel como modelo. Tenha Jesus Cristo como modelo. Tenha o apóstolo Paulo como modelo. Por que você precisa buscar um modelo lá no Velho Testamento? É porque a graça não te oferece modelo confiável? A obra que Jesus realizou no outeiro do Calvário precisa você ir lá e pensar alguma coisa da lei de Moisés? Gálatas 3, versículo 10. Embaixo de maldição. Ah, mas eu estou orando, estou jejuando. Fora do propósito de Deus. Está praticando coisas do Velho Testamento. Quando te convidarem para fazer jejum de Daniel, ou 21 dias de jejum, só comer legumes, tenha coragem de perguntar, por que eu tenho que fazer isso? Eu não vou fazer esse modelo porque esse modelo foi de Daniel. Para minha vida não serve. Aliás, nenhum modelo do Velho Testamento não serve para você ficar praticando. Quando nós citamos aqui Velha Aliança, nós estamos buscando o quê? Princípios. Estamos buscando o quê? Fundamentos. Não prática. Então, em nome de Jesus, a igreja contemporânea, na sua maioria, as denominações estão pregando o Velho Testamento. Práticas de Velho Testamento. Não se prega Jesus Cristo. As pessoas estão mais convencidas a ficar falando sobre Daniel, ficar falando sobre Davi, ficar falando sobre Abraão, ficar falando sobre Moisés, Elias, Eliseu, ficar falando sobre o Velho Testamento. Por que não fala sobre Jesus Cristo? Por que não fala sobre a igreja? Fica perdendo um tempo exaustivamente, um tempo grande, pregando o Velho Testamento. Práticas do Velho Testamento. Então eu volto a repetir. Fazemos menção aqui não para a prática, para saber onde nós chegamos. Como foi que nós chegamos até aqui? E aqui nós vamos estabelecer as nossas estratégias, estratégia da igreja. Igreja que começou na primitiva, no século I, Atos dos Apóstolos, que foi lá até o versículo, até o capítulo 28, e não fechou o livro, porque aí continua, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, não sei que capítulo estamos hoje, mas hoje nós estamos continuando a história de Atos dos Apóstolos. O trabalho da igreja, Atos dos Apóstolos, não parou no capítulo 28.
Eu e você hoje estamos fazendo esse trabalho e Deus está escrevendo a sua palavra através de mim, através de você. Eu fiz esse parênteses para que você tire a sua mente, a sua alma, essa conformidade da velha aliança, né? Velha aliança é sombra apenas, é teoria. Não pratique, não faça igual o que foi feito lá no passado. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Tem alguém que pode falar assim: ah, bispo, eu vou fazer igual Jesus fez. Faça. Se o Espírito Santo te direcionar, irmão, irmã, quem sou eu para falar que você não deve fazer? Faça. Eu não tenho coragem. Eu só me atrevo a fazer um negócio desse se o Deus que eu sirvo, o Espírito Santo, e olha aqui, ele sabe como falar comigo. Falar, meu servo, eu quero que você fique 40 dias sem comer e sem beber. Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Moisés também, lá no Monte Sinai, ficou 40 dias. Aí você pode pegar exemplo de Moisés, o que eu digo que você não deve fazer, né? Porque nós temos o exemplo de Cristo. Mas tem um pessoal que quer ser muito corajoso, né? Quer ser mais santo do que o próprio Deus. Ah, eu vou fazer jejum aí 72 horas. Eu vou fazer jejum uma semana. Eu vou subir no monte, eu vou ficar lá me consagrando. Vai, cabeção. Faz. Vamos ver o resultado efetivo disso. Deus está procurando pessoas simples, irmãos. Deus está procurando vasos de barro, frágeis, para que a excelência da glória seja dele. Você quer falar para todo mundo e mostrar para todo mundo que você é uma pessoa espiritual porque você ora muito? Não, irmão, vamos orar. Ora ao chegar, ora ao sair, ora ao comer. Vamos dar a mão aqui, vamos orar. Para de ser religioso, irmão e irmã. Para onde você estiver indo, vai em oração. De onde você estiver vindo, vem em oração. Levantou, já está orando. Está trabalhando? Nunca se desligue de Deus. Pare com esses momentos. Não, eu tenho que ter um momento, eu tenho que ter um ciclo de oração. Maior besteira. Grupo de oração. Ah, na minha igreja tem um departamento, um ciclo de oração. Eu não sei, na minha ótica está reprovado. Por que na sua igreja tem um ciclo de oração, tem um grupo de oração? Não é todo mundo lá que ora? Pastor não ora? Ou os irmãos, as irmãzinhas que participam do ciclo de oração, lá da reunião de oração, são mais espirituais do que o restante? Besteira, bobagem. Você não encontra isso, você não tem conformidade, você não tem base no Novo Testamento disso. Me mostra aí onde é que está. As igrejas lá tinham um grupo de oração, vão fazer seminário do ciclo de oração. Dos santos. Se não convence nem os homens, né? Aqueles homens que estão ligados a Deus, homens, mulheres, né, ungidos, imagina, nem o próprio Deus se convence disso. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que ele nos mostra? Que eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 16. Versículo 16 até o versículo 18. Avivamento. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador,
o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, veja bem, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que há de errado nisso? Não está errado. A colocação está feita, está correta. Esses homens são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: olha o discernimento. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Um demônio testificando, testemunhando publicamente no meio de todos. Está vendo esses aqui? São homens de Deus. E eles estão pregando a palavra. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Tome cuidado. Que às vezes o nosso meio está cheio de demônio e você não tem discernimento disso. Atos capítulo 1, capítulo 19. Eu quero, a partir desse ponto, dizer que aqui está o avivamento. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles e o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunido os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Avivamento. Deus abençoe grandemente
Amém.